Muito bem, meus amigos, vamos dar sequência no nosso estudo Direito Processual do Trabalho. Muito bem, está aqui Direito Processual do Trabalho para o nosso exame de ordem, professor Roberto Comporto. Nós estamos aí te presenteando basicamente com um curso quase que completo de Direito Processual do Trabalho, atacando os principais pontos que certamente irão estar na sua prova, certamente vai cair lá algumas questões. E nós combinamos o seguinte: vamos gabaritar direito material do trabalho, que você já estudou, já treinou questões, e nós vamos também gabaritar direito processual do trabalho aqui no canal Exame de Ordem. Então, lembrando que eu estou aí gravando o máximo possível de conteúdo para a sua prova aí que está próximo, né? E você vai realmente detonar nessa prova. Tá aqui meu e-mail, quero agradecer aí todos que têm escrito nosso e-mail, que tem enviado mensagem com elogio, com crítica, enfim, você que tem participado ativamente do nosso curso, meu muito obrigado e continue mandando mensagens, né? Que bom que é mais elogios do que críticas. Praticamente não temos críticas, porque afinal nós queremos fazer o máximo para que você gabarite a prova, que você leve conhecimento para essa prova que está chegando aí, a prova da primeira fase. Eu digo sempre, rumo a segunda fase, tá bacana? Tá aqui meu e-mail, vamos dar sequência, vamos continuar falando sobre direito processual do trabalho. E o tema que eu separei para vocês agora é resposta do réu. Resposta do réu. Para nós aqui na Justiça do Trabalho, a resposta do reclamado. O reclamante ingressa com a ação, o reclamante ingressa com a medida, buscando a tutela jurisdicional do Estado, buscando que o Estado resolva esse conflito, esse dissídio entre empregado e empregador, ou seja, entre o reclamante e o reclamado. Ora, este reclamado tem algumas respostas. Ele precisa se apresentar, ele precisa se defender. O Estado chama esse reclamado e diga o seguinte: se defenda. Princípio do contraditório e ampla defesa. Se defenda, venha aos autos e fale o que você tem a dizer sobre esse processo, sobre esse litígio, sobre essa reclamação trabalhista feita pelo seu ex-empregado ou pelo seu atual empregado. Então nós vamos iniciar o nosso tema, o tema de hoje, com respostas do réu. O que é resposta do réu? O que é resposta do réu? Ora, agora que você já está mais preparado, eu posso dizer para você que a resposta do réu é gênero. É um gênero, porque ele poderá trazer tanto a contestação, a peça, que é a peça de resistência do pedido do reclamado, ele vai resistir o pedido do reclamante, ele vai resistir o pedido do reclamante, ou se você preferir, ele vai resistir o pedido do autor, né? Então a contestação, ele vai contestar o pedido do autor, ele vai contestar o pedido do reclamante, tá? Para nós aqui, reclamante e reclamado. Então ele vai contestar. É então a peça mais utilizada no processo do trabalho. É a contestação, que nós vimos lá no 847, na nossa linha do tempo do processo do trabalho. Mas nem sempre é esta peça que vai ser apresentada. Então, por isso que eu digo que resposta do réu, quando ele é chamado à Justiça do Trabalho, na JT, para se defender, para falar, para trazer a sua voz aos autos, tá? Ele poderá apresentar, então, a sua resposta. E essa resposta é gênero. E nós temos algumas espécies desse gênero. Nós temos a contestação, nós temos a exceção e nós temos a reconvenção. São as principais peças que você precisa saber, que fazem parte, tá? É uma espécie que faz parte do gênero resposta do réu ou resposta do reclamado. O reclamado precisa se apresentar. Então, no momento que ele se apresenta, ele tem três situações. Ele pode contestar, ele pode realizar, então, a exceção e ele pode trazer, então, aos autos a sua reconvenção. Vamos dar início, vamos falar um pouquinho sobre a contestação. Contestação 847 da CLT, tá? 847 da CLT. Essa contestação, ou seja, esta apresentação, ela poderá ser escrita, tá? Escrita,
ela poderá ser verbal. 20 minutos para apresentar a sua defesa em audiência. Ele irá apresentar essa contestação, o reclamado, ele irá apresentar essa contestação de forma escrita ou verbal. Em que momento? No momento da audiência. Não é possível que o juiz vai abrir prazo para apresentar a defesa, para juntar a defesa, ele vai analisar a defesa. Nada disso. Aqui na Justiça do Trabalho nós temos celeridade, temos que acelerar o processo. A ideia é a audiência una. Lembra que nós estudamos isso? Poderá o juiz fracionar, mas a ideia é que se apresente a contestação, que se fale, que realize a oitiva das testemunhas, o depoimento das partes, peritos e técnicos, tudo numa única audiência. Poderá ele fracionar. Lembra disso? Nós estudamos. Então o que acontece aqui, pessoal? Contestação é a peça de resistência. É a peça onde o reclamado irá resistir o pedido do autor, do reclamante. Em que momento? No momento da audiência. Lembrando que o juiz só tem acesso aos autos, ele só vai pegar aquela petição inicial no dia da audiência. No dia da audiência que ele vai pegar a inicial, vai ver lá qual que é os pedidos, já vai perguntando para o autor, batendo um papo ali com o autor. E o que nós entendemos? Que temos que ter a primeira tentativa de conciliação, tá? Então, realiza o pregão, tá? Realiza a leitura da inicial quando não dispensada, se for dispensada, tá? Vai perguntar, doutores, tem acordo? Nessa audiência, precisamos ter a nossa primeira tentativa de acordo, e depois, antes da sentença, mais uma tentativa de acordo, 2 tentativas de acordo. Lembra? Não esqueça disso no dia da sua prova. Ele vai perguntar, tem acordo, doutores? Vamos homologar um acordo aqui? Ele disse, não tem acordo de assinância. Então, por favor, reclamado, se apresente com a sua voz, a sua defesa agora, a sua resposta agora. E uma dessa resposta vai ser a contestação, a peça de resistência. Muito bem, ela pode ser verbal, ela pode ser oral. Se for escrita e verbal. Se for verbal, tá? Se ele for falar e não apresentar a sua defesa por escrito, ele tem 20 minutos para falar, 20 minutos para contestar o pedido do autor. E uma das peculiaridades da contestação, gente, é o seguinte, o reclamado, ele tem que impugnar pedido por pedido, pedido por pedido. Ele não pode fazer uma contestação e combater o pedido de forma genérica. Ele não pode fazer isso. Então, se ele está pedindo, o autor está pedindo, o reclamante está pedindo hora extra, ele tem que combater a hora extra. Se esse reclamante está pedindo também adicional noturno, ele tem que combater o adicional noturno. Olha, ele não tem direito à hora extra porque ele trabalhava às 8 horas diária ou 44 horas semanais, nunca ultrapassou esse horário, tá? E ele também vai contestar o adicional noturno. Ele também irá contestar qualquer outro pedido que o autor realizar, o reclamante realizar, seja hora extra, adicional noturno, periculosidade, pedidos de dano moral, pedido de diferenças possíveis de salário. Então, todos os pedidos que o autor realizar, o reclamante realizar, tá? O reclamado, ou seja, o réu, vai ter que contestar pedido por pedido. Tudo bem? Então, o que acontece? Já o Ministério Público, tá? O Ministério Público, o advogado dativo poderá fazer a sua defesa de forma genérica. Poderá realizar a sua defesa de forma genérica, sem precisar pontuar pedido por pedido, porque em relação do volume, é muita defesa. Bacana, gente? Então, vamos dar mais uma sequência aqui. Ela poderá ser escrita ou verbal, 847 e o 300 do CPC. 847 e o 300 do CPC. Vamos ver o que diz o 300 do CPC e o 847 da CLT. Aqui o 847 da CLT, ó. Não havendo acordo, o reclamado terá quanto? 20 minutos para aduzir sua defesa. Após a reclamação, a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada, tá? Por ambas as partes. Não precisa ter a leitura da petição inicial, tá? Não teve acordo? Olha lá, não havendo acordo, o juiz vai perguntar, tem acordo? Não tem acordo, tá? E após a leitura da petição inicial,
o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa. Aqui, na realidade, essa defesa, na prática, no dia a dia, nós realizamos ela por escrito, é a regra. Mas tome cuidado, porque no dia da sua prova, tá? É o 847, 20 minutos, tá? 20 minutos. Bacana? Vamos ver o 300. Olha lá. Compete ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Tá aí, 847 e o 300 do CPC. Bacana, gente? Olha aqui. Olha só como está ficando agora a nossa linha do tempo. Inicial, tá? Realizei aqui uma situação como se fosse tripartida a nossa audiência. Bacana? Então, primeira audiência, pregão, chama as partes. Primeira tentativa de conciliação. Leitura da reclamação trabalhista quando não dispensada. E aqui, gente, é aqui que eu quero que você entenda agora. Quando nós falamos de defesa do 847 nas nossas aulas passadas, nós estávamos falando de contestação. Mas para nós agora, que estamos nos aprofundando no tema, vamos então entender que isso aqui agora, tá? Vamos falar então de resposta do réu ou resposta do reclamado. Bacana? Então, ó, e a manifestação sobre a resposta desse reclamado. Bacana, gente? Olha lá. E depois, em seguida, eu tenho o depoimento das partes, eu tenho a oitiva de testemunhas, as razões finais e a segunda tentativa de conciliação. Em seguida, a sentença, tá bom? Vamos dar sequência, então. Fixe bem essa linha do tempo, é importante para você. Eu separei alguns tópicos importantes que podem cair na sua prova em se tratando de contestação. Lembrando, gente, uma super dica. Põe aqui para mim, Matheus, que eu acho que isso pode cair na sua prova, já tem caído muito em prova, e eu aposto que isso pode cair na sua prova de novo. Tá? Lembrando que a revelia aqui no processo do trabalho, é a ausência da parte, é a ausência do reclamado. O reclamado não comparece na audiência. O preposto não comparece na audiência. Poderá o advogado, com a defesa, com a contestação, comparecer à audiência e entregar para o juiz a contestação. Estou me defendendo, meu cliente está se defendendo, excelência. Ei, aqui na Justiça do Trabalho, não. Cuidado, porque se cair na sua prova que o reclamado não compareceu e, embora o patrono estivesse munido de procuração, munido com a defesa, o juiz não quis aceitar e decretou a revelia. Quando isso acontece, o juiz agiu correto para nós aqui. Ah, professor, mas na prática tem juiz que aceita. Prática é uma coisa, não vamos levar essa prática para o exame de ordem. Bacana? Para o dia do seu exame, a ausência da parte é revelia. Tá? Revelia. Presume-se verdadeiro os fatos alegados pelo reclamante. Para a nossa prova é isso. Tá bom, gente? Separei alguns tópicos importantíssimos aqui para você levar para a sua prova. A contestação ela pode ser verbal, tá? Ou por escrito. Verbal, 20 minutos. Na contestação, acompanha todos os documentos que você vai se defender. Tem que levar na contestação. Bacana, gente? Olha lá. Vedada a negação geral. Eu não posso negar. Olha, ele nunca foi empregado, eu não devo nada, não tenho nenhuma relação com ele, não conheço. Não posso fazer simplesmente uma defesa direta geral. Não posso, tá? Não posso. Porque o princípio da impugnação específica e da eventualidade. Impugnação específica, eu tenho que impugnar todos os pedidos. E qual momento? No momento da audiência. No momento oportuno. Qual o momento oportuno aqui na Justiça do Trabalho? Qual o momento que eu tenho que apresentar a minha defesa? Ora, pregão. Vou fazer o pregão, vou chamar as partes, o juiz vai chamar as partes para a sala, tá? Vamos então fazer a tentativa de conciliação, vamos ler a petição inicial, quando não dispensada, e vou apresentar o quê? A minha defesa, tá? Princípio da impugnação específica, pedido por pedido,
e da eventualidade. Olha lá, a negação geral, gente, pode ser realizada por quem? Pelo advogado dativo, tá? Em especial, o Ministério Público, tá? Artigo 302 do CPC. Bacana? Vamos lá. Ufa, vamos continuar avançando. Dentro da contestação, gente, eu posso realizar a compensação de valores. Ora, este empregado também me deve alguns valores. E esses valores só podem ser de caráter salarial. Eu não posso colocar numa contestação, o empregado pediu para o chefe dele lá R$5.000, me empresta R$5.000 que eu preciso comprar um carro. O empregador vai e empresta para ele R$5.000 para ele comprar um carro. Tá? De repente, dá 2 meses, e ele falou assim, olha, eu vou te emprestar 5.000, você me paga aí em 10 parcelas de 500. Só que no segundo mês, este empregador demite esse empregado. Então eu vou pegar lá os R$4.000 e vou abater da rescisão. É verba salarial isso? Não é verba salarial. Eu só posso compensar verba salarial. Esse empregador cobre esse empregado de uma outra forma. Lá no cível, de uma outra forma. Aqui na Justiça do Trabalho ele não poderá descontar. Esse é o entendimento. Não poderá descontar porque não é caráter salarial. Tá bom, gente? Então aqui, ó. Requisitos para isso. Está lá no 767 da CLT, tá? E a súmula 18 e a súmula 48 do TST. Mas vamos a alguns aspectos importantes. Eles devem ser credores e devedores reciprocamente. Lógico. Eu sou credor do meu empregado e esse empregado é meu devedor. Dívidas de natureza trabalhista. Exemplo, aviso prévio. Então, as dívidas têm que ser dívidas de caráter trabalhista, natureza trabalhista. Não pode ser de ofício. O juiz não pode dizer, olha, eu vou considerar aqui o desconto. Não, a parte tem que requerer. Tá? Limita-se o valor da condenação. É claro, nós estamos falando do que, gente? Da compensação de valores quando o empregado deve para o empregador. Ou seja, um é credor e o outro devedor. Nesse sentido, no bojo da contestação, eu posso, então, realizar uma compensação de valores. Aqui estão as características mais importantes que eu separei para vocês. Olha lá, súmula 18. A compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Patrão emprestou lá 20, 30 mil reais para esse empregado, natureza trabalhista, não é verba trabalhista, tá? Súmula 48, olha que importante. A compensação só poderá ser arguida com a contestação. Somente na contestação. Bacana? Então aí, ó, gente, súmula 18 e súmula 48 que você precisa estar atento aí na Justiça do Trabalho. Olha o 767. Presta atenção, olha lá. A compensação ou retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa, ou seja, na própria contestação. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco de exceção? Vamos falar de exceção? Dá tempo ainda para a gente falarmos de exceção? Gente, então, nós vimos que resposta do réu é gênero. Dentro desse gênero, nós vimos rapidamente contestação. E agora vamos falar de exceção, tá? Exceção. Ora, esse reclamado precisa se apresentar. E vai ter que dar sequência no processo. Mas em algumas situações, que é exatamente o termo exceção, em algumas situações, salvo algumas exceções, ele não vai dar sequência naquele processo, naquela vara, não vai responder em algumas situações importantes. A regra é, quando você é chamado para a Justiça do Trabalho, quando é formada a lide, você é chamado, você precisa se defender. Agora, eu preciso me apresentar, eu preciso me defender? Sim, mas temos algumas exceções. Então, o que é exceção? Gente, eu tenho uma possibilidade de não me apresentar, de não falar aos autos, de não me defender nessa vara.
de não tocar o processo nessa vara. Por quê? E é isso que nós vamos ver. Tá? Então nós vimos já resposta do réu, contestação, e agora nós vamos ver as exceções. Tá? Que momento que eu vou apresentar a minha exceção? Gente, vem comigo aqui, vem comigo. Lembra da nossa sequência aqui, do nosso quadro, da linha do tempo, da nossa audiência? Tá? Recapitulando, pregão, conciliação, leitura da reclamação trabalhista quando não dispensada, defesa 847. Aí nós vimos o que é aqui, gente? Que a defesa, na realidade, ela é a resposta do réu. A resposta do réu, a resposta do reclamado, que pode ser através da contestação 847 ou ainda agora, que nós estamos vendo, através da exceção. Eu não vou me apresentar, não vou me defender, mas para isso ele precisa, ao menos, ir até a JT e informar o juiz de primeiro momento, preliminarmente. No primeiro momento, eu vou me apresentar à JT e vou dizer, olha, eu não posso dar sequência nesse processo. É uma exceção, tá? Então ele vai dizer quando? Aqui, gente. E depois continua normalmente aí a nossa linha do tempo na audiência. Então, gente, aqui, ó, essa modalidade de exceção, ela poderá ser a incompetência relativa, tá? E a exceção também pode ser por impedimento ou por suspensão, tá? Então, modalidades de exceção. A incompetência relativa, tá? A exceção de competência relativa está totalmente ligado ao local da prestação de serviço em relação ao 651 da CLT. Tá? A incompetência relativa, gente, ela está ligada àquela questão da territorialidade, tá? Do território. Ou seja, certos juízes, certas justiças do trabalho não serão competentes, tá? Não serão competentes para desenvolver, para julgar aquele caso concreto. Tá? Por isso nós chamamos de incompetência relativa. A incompetência relativa precisa ser arguida por quem? Pela parte. Pela parte. Ora, se o reclamante ingressou com uma medida na vara de Santo André, por exemplo, na vara de Santo André, tá? Ingressou com uma medida na vara de Santo André. Só que esse empregado, ele trabalhou em Diadema. Em Diadema. Se ele trabalhou em Diadema, lembra que na regrinha que nós vimos no 651, quem seria competente? Ele foi contratado para trabalhar em Diadema, a empresa em Diadema, o contrato foi realizado em Diadema, só que ele mora lá em Santo André. E ele ingressou com uma ação em Diadema, em Santo André. Mas ele trabalhou em Diadema, foi contratado em Diadema, ele só mora em Santo André. 651 caput. Quem é competente? Qual o limite dessa jurisdição? Quem é competente? Ué, Diadema. Se a cidade de Diadema era competente, por que ele foi lá para Santo André? Ele ingressou com a medida em Santo André. Demorou lá 3, 4 meses a audiência. No dia da audiência, lembra que o juiz só pega a inicial no dia da audiência? No dia da audiência, a empresa que é sediada em Diadema foi se apresentar. E ele apresentou o que, gente? A exceção de incompetência relativa. Ele apresentou incompetência relativa e disse, em relação do lugar, ele diz, ora excelência, Santo André não é competente para julgar e processar esse pedido, essa demanda. Tá? Agora, veja bem, se essa empresa reclamada não arguisse isso no momento oportuno na nossa linha do tempo da audiência ali, aquele juiz se torna provento. Ele irá julgar a demanda. Ele irá julgar porque a incompetência relativa, a incompetência em razão do lugar, tá? Deve ser arguida pela parte. A parte deve se manifestar. Excelência! Excelência não é competente. Não é competente. Quem é competente é Diadema e não Santo André. Incompetência relativa em razão do lugar. Professor, já esqueci isso. Não me lembro mais como que é. Vamos ver o 651. Lógico que nós temos outros casos do estrangeiro, por exemplo. Eu aconselharia você voltar lá na aula, que tratamos sobre a competência em razão do lugar, e assistisse essa aula novamente. Mas eu quero aqui, para concluir o nosso estudo, o nosso raciocínio, o 651. O Matheus vai subir para você.
Olha lá, artigo 651. Está aí na tela para você. Já o caput. O que diz o caput do 651? A competência das juntas, ou seja, a competência das varas de conciliação e julgamento, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro. Volta para mim aqui. 651. A regra é o 651. É o último lugar que ele prestou serviço. Professor, mas na prática não funciona. Na prática é na prática. Aqui exame de ordem. Vamos lá, gente. 651. Quem é competente para julgar o litígio entre patrão, empregado, empregador, o empregado, reclamante, o reclamado? Em regra, o último local que ele trabalhou, o último local que ele prestou serviço, mesmo que ele tenha sido contratado em local diverso ou no exterior. Quem é competente é o último lugar que ele trabalhou. Bacana? Fechamos isso aí, 651. Só que o 651 caput é regra. Tem algumas outras coisas importantes. Sobe para mim, Matheus, agora o 651, parágrafo 1º. Olha lá, 651, parágrafo 1º. Quando for a parte no dissídio, agente viajante ou viajante comercial, a competência será a junta da localidade que a empresa tem agência ou filial, e o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Permaneça aí, Matheus, para mim, esse parágrafo 1º. Aí, gente, o que diz o parágrafo 1º? Quando ele for viajante, quando ele for um agente, quem é competente para julgar? Quem é competente? Tá? A localidade onde a empresa tem agência ou filial. Será este o local onde ingressará com a ação o reclamante? Agora, o que diz o finalzinho lá? Ora, será competente a junta, a localização em que o empregado tenha domicílio ou na localidade mais próxima, caso não tenha essa agência ou caso não tenha essa subordinação a um determinado lugar. Está aí o parágrafo 1º, bem claro para a gente. Na falta da agência, de um local, da agência ou da filial, o domicílio ou a localidade mais próxima. Bacana? Vamos lá direto para o 2, Matheus? Direto para o parágrafo 2º, vai. Vamos lá. Vamos falar o 2º e o 3º, direto. Ó lá. O 2º, a competência da junta de conciliação e julgamento, estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agências ou filiais no estrangeiro, desde que esse empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo ao contrário, gente. Olha aí, ó. Compete também às juntas de conciliação e julgamento estabelecida nesse artigo, estende, ou seja, abarca também os dissídios ocorridos na agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não tenha acordo ou convenção dispondo ao contrário. Aí, gente, muito bom, hein? Muito bom. 651, você não vai esquecer de ir para a sua prova com esse 651, assim, agarrado em você, agarrado na sua mente. Bacana? Vamos lá, então. Fechamos aqui esse bloco, falamos de incompetência relativa. Vamos falar das exceções, mas vamos falar das exceções no próximo bloco. Toma uma água rapidinho lá e volta.